Saudações, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão, né? O seu canal do Papão da Curuzu, o maior campeão da Amazônia do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Positivo? Bora pra cima, né? Márcio Fernandes chegou ao Papão, comandou 4 treinos, né? Fez 4 trabalhos ali e hoje é o dia de enfrentar o América Mineiro, que na tabela seria na Curuzu, mas o jogo vai ser no Mangueirão, certo? Dois jogadores do Paysandu continuam treinando em separados, a gente vai já falar disso de novo, tá? O Paysandu provavelmente vem com mudanças na escalação, né, para essa partida, e a mudança parece que já começa no gol, né? E eu já tinha dito isso, eu acho que o Márcio, quando ele chegasse, ele ia promover certas mudanças no time, até porque o time precisa reagir e a gente não vai reagir com aquela mesma equipe que estava jogando, perfeito? Então, depois da nossa vinheta, a gente fala um pouco mais sobre essa preparação do Paysandu. Então, vamos falar da tabela, vamos falar do Rossi, vamos falar de algumas outras coisas aí inerentes a essa partida contra o América, que é decisiva para nós. Positivo? Tá certinho? Então bora lá, bora pra cima, né? Mas antes, eu tenho um recadinho para você, dá uma olhada aí, rapidola, eu sei que você vai gostar. Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, é rapidinho a nossa vinheta e eu espero que você tenha gostado do recado, né? Já tá valendo, hein? Corre pra cima. Galera, é o seguinte, bora falar do Papão, sem mais enrolação, bora falar do Paysandu. Pessoal, o Paysandu hoje, né? Hoje o Paysandu enfrenta o América. Eu acho que na partida mais importante do ano para o Paysandu, né? Por quê? Porque ela pode ser o divisor de águas. O tão sonhado divisor de águas, né? A tão sonhada virada de chave pode ser hoje, né? Tem que ser hoje, na verdade. Matematicamente tem que ser hoje, perfeito? Hoje o Paysandu enfrenta um adversário que dali da zona do rebaixamento também, não vem bem na competição, né? Está caindo pelas tabelas. O América é um confronto direto, conhecido como um jogo de 6 pontos, né? Onde o time que vencer segura o outro, né? E ainda avança 3 pontos, certo? Então por isso esse termo, jogo de 6 pontos, tá? O Paysandu precisa desesperadamente dessa vitória. E para conseguir essa vitória, o Márcio Fernandes, né, que foi contratado para ser o salvador da pátria do Paysandu, ele vem aí com 4 trabalhos desde que chegou, certo? Treinou o Paysandu por 4 oportunidades e o treino de hoje, né? O treino de ontem, né? O treino de ontem, de sexta-feira, né? Foi muito informativo para nós. Mostrou muito do que o Márcio Fernandes pensa sobre o Paysandu, sobre as opções que ele tem por enquanto, sobre o que ele pode, o que ele deve fazer nessa partida contra o América, né? E para mim, o jogo de hoje, né? O jogo contra o América, o Paysandu, ele tem que ir com força máxima, ele tem que ir com o que ele tem de melhor, porque como eu falei antes,
Esse jogo pode ser um divisor de águas, ele tem que ser um divisor de águas para o Paysandu, ele tem que ser a virada de chave do Paysandu no campeonato, porque é a partir dessa partida que nós teremos a chance de permanecer na Série B ou de decretar de vez o nosso rebaixamento, certo? E eu sei que nenhum torcedor bicolor quer que o Paysandu seja rebaixado. A gente está lutando, a gente está junto, a gente vai apoiar. Nós vamos para o Mangueirão hoje, às 16 horas, né? Para ver uma belíssima vitória do Paysandu, né? E contra tudo, contra todos, não vai ser fácil. O América não vai vender barato essa derrota, certo? E assim, cara, é ir para cima, é fazer o que vem fazendo, mas só que de forma agora mais, vamos dizer, dedicada, de forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais contundente, para chegar na hora lá e sair do Mangueirão com os 3 pontos e se manter vivo nessa Série B, perfeito? O Paysandu, sob o comando do Márcio Fernandes, né, tem 2 jogadores que estão treinando em separado. Um deles é o PK, já havia dito isso, né? Outro é o Del Valle, né? Eu acho que o Del Valle tinha que ser reavaliado, né? O Del Valle jogou pouco, o Del Valle, eu acho que como um ponta ali de lança mesmo, cairia muito bem no Paysandu ainda. Ele tem qualidade, é um jogador jovem, né? Eu acho que dá para reaproveitar. O PK realmente, o PK não disse a que veio para o Paysandu, certo? Ainda tem um detalhe, queridos. Mais 3 jogadores podem estar deixando o Paysandu, né? Existe uma lista aí com pelo menos 3 nomes a mais do que esses 2 para deixar o Papão da Curuzu, caso o Paysandu não logre êxito nessa partida, perfeito? Tudo bem? Vamos falar também aqui dos 2 jogos de ontem, né? Ontem 2 jogos pela Série B, né? Certo? Na sexta-feira, movimentaram aí o início da 26ª rodada, né? Tá? Então, galera, eu digo a vocês o seguinte: é fundamental para o Paysandu hoje vencer essa partida, porque vou já te dizer aqui, a gente vai começar hoje pela tabela. Geralmente a gente faz a avaliação da tabela dos jogos no final do vídeo, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, certo? Ontem, né, pela 26ª rodada, né, nós tivemos a abertura da mesma com 2 partidas, né? O Volta Redonda, certo? Recebendo o Criciúma, certo? Tá? O Volta Redonda recebendo o Criciúma lá no Rio de Janeiro, certo? Essa partida, ela teve o desfecho que agradou gregos e troianos, né? Na verdade, esse empate, né? Porque foi um empate. Esse empate entre Volta Redonda e Criciúma não foi ruim para a Cadela de Peruca e também não foi ruim para o Paysandu, certo? Tá? E o outro jogo da rodada, né? O outro jogo da rodada foi no Couto Pereira, entre Curitiba e Goiás. E eles parece que fizeram um jogo de compadre, né? Terminaram também empatados, ambas as partidas em 0-0. Perfeito? E a tabela ficou da seguinte maneira, né? Curitiba 47, Goiás 45, Criciúma 43. Todos os 3 já jogaram, todos os 3 empataram, certo? Aí vem a Chapecoense, né, que só vai jogar na terça-feira para fechar a 26ª rodada, né? A Chapecoense recebe, né, na Arena Condá o Atlético Paranaense, que vem numa crescente no campeonato, né? Tá certo? Tá? E assim, a Chapecoense só joga, né, na terça-feira, certo? É o único ali do G4 que vai ficar com um jogo a menos, perfeito? Enquanto que
esse empate do Volta Redonda jogou o Volta Redonda para 17º, né? Fazendo com que ele empurrasse o América um pouquinho mais para trás, porque na rodada passada o América venceu, certo? O América venceu na rodada passada. Está vindo de uma vitória enfrentar o Paysandu, certo? E o Volta Redonda, como empatou, o Volta Redonda foi a 27 pontos e assumiu a 17ª colocação, né? Ali é o porteiro da zona do rebaixamento, tá? O 16º é o Botafogo com 28, ou seja, ficou a 1 ponto somente, né, do Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Que ainda joga. O Botafogo de Ribeirão Preto joga amanhã, né, domingo, né, contra o Atlético lá na Arena Sicredi, certo? Esse jogo aqui, o Atlético que está na 15ª com 29, né? Então esse jogo entre Botafogo, né, e Atlético, ele vai marcar um encontro do 15º contra o 16º colocado, certo? Então, quem ganhar daí, né, quem ganhar daí não fede nem cheira, mas se eles puderem empatar, para que nenhum dos dois desgarre, né, para que nenhum dos dois avance, né, a gente vai aí, acho que lograr um resultado melhor com relação ao Paysandu aí, beleza? Tá certinho. O Volta Redonda, como eu já falei, na 17ª colocação com 27 pontos, aí empurrou para o América para 18º, né? O Amazonas 19º com 24 pontos e o Paysandu na 20ª colocação com 21 pontos. O Paysandu vencendo só pode ir a 24, ou seja, tem a possibilidade de devolver para o Amazonas a lanterna do campeonato, né? Tá certinho? Aí, presta bem atenção agora. Paysandu joga hoje às 16 horas. A Cadela de Peruca joga hoje também contra o Vila Nova lá no Uba às 18h30. E se a gente for perceber, o Amazonas só joga na segunda-feira contra o CRB. Essa missão do Amazonas ela é difícil, uma missão difícil. Porém, ela não é impossível. Então o Paysandu precisa concretizar essa vitória, porque vencendo ele já empata com o Amazonas. E o Amazonas, para sair da lanterna, basta empatar com o CRB, não precisa nem vencer, né? Mas aí o Paysandu já achata de novo, né? Já fica achatado de novo a pontuação, porque nesse momento eles estão um pouco desgarrados, 7 pontos de diferença. Porém, se o Paysandu vencer e eles perderem, achata de novo. E na próxima rodada, que o Paysandu pega o Novo Horizontino, né? Na próxima rodada não é o Novo Horizontino, eu creio que seja o Goiás, né? O Paysandu pega o vice-líder, o Goiás, né? Lá na Serrinha, certo? E aí volta para enfrentar o Novo Horizontino em casa, né? Então o Paysandu vai depender de bons resultados nessas 3 partidas: América, Goiás e Novo Horizontino. E para isso, né, o Márcio Fernandes, ele comandou o Paysandu, né, ele chegou, já foi comandar o Paysandu em 4 treinos, né? O último treino foi nessa sexta-feira. O Paysandu agora está concentrado para a partida das 16 horas, certo? Onde o Paysandu pode vir com algumas mudanças, tá? A primeira delas é no gol, né? Eu creio que o Márcio Fernandes possa retornar com o Matheus Nogueira, né? Dar uma oportunidade aí pro goleiro, já que o Gabriel Mesquita, ele vem tendo assim umas atitudes, umas ações inexplicáveis no gol do Paysandu. Alguns momentos ele tá mal colocado, em outros momentos ele tá saindo do gol de forma desesperada, de forma forma desvirtuada, né? E cometendo pênaltis, falhas mesmo de saída de bola e assim vai, né? Então eu acho que ele tem que botar um pouco a cabeça no lugar. Não é um goleiro ruim, é um bom goleiro, né? Ele veio salvando o Paysandu em algumas oportunidades. Porém, não vive um momento bom, não vive um bom momento no Paysandu, então acho que está na hora mesmo de fazer essa mexida, né? Trocar o goleiro ali, devolver essa meta para o Matheus Nogueira. Vamos ver se ele aprendeu com os erros lá no passado, né? Porque se não aprendeu também, aí vai ficar difícil para o Paysandu e a gente tem que ter um bom goleiro, né? Todo bom time começa com um bom goleiro, né?
Entendeu? Então, gente, eu creio que o Matheus Nogueira dá conta do recado, ele deu conta do recado ano passado, por que que não vai dar conta esse ano, né? Eu acho que é muito pertinente o Paysandu fazer, né, o Márcio Fernandes fazer essa mudança. E detalhe, antes do Márcio Fernandes chegar, eu já pedia, né? Quem está acompanhando os meus vídeos aí, eu já tinha falado, bora dar um banco no, no Gabriel Mesquita. Vamos dar uma oportunidade para o Matheus Nogueira, né? Então, tá aí, tá chegando a oportunidade, eu espero que ele faça essa mudança mesmo, certo? Aí na lateral, eu creio que o Márcio Fernandes entre com o Edilson, né? Eu creio que ele entre com o Edilson, né? Porque, vou já te dizer, ele vai pegar, colocar o Thiago Heleno e o Thalisson como os dois zagueiros e o Brian, que é o reserva imediato ou o titular na lateral direita, vai jogar na esquerda, né? Vai atuar na lateral esquerda no lugar do Heverson, né? Eu acho que ele vai promover essa mudança. Por que que eu digo que ele vai promover essa mudança? Ah, porque o Heverson não vem jogando bem? Em parte, existem partidas que ele faz boa, existem partidas que ele dá uma vacilada. Mas eu creio que ele possa querer dar mais consistência, né, para esse lado esquerdo. Por quê? Porque é um lado esquerdo muito rápido do Paysandu, é um lado esquerdo que sobe muito. Ou seja, tem o Garcês lá na frente, logo atrás dele, vindo como lateral, tem o Heverson. Então os dois sobem muito e muitas das vezes esse lado esquerdo fica desguarnecido. Lembra que o gol de empate do Volta Redonda vem de um cruzamento do lado esquerdo que ninguém marcou o cruzamento. Por quê? Porque tá todo mundo pensando em atacar e ninguém fazendo o seu papel de defender, certo? Então, eu acho que ele vai botar o Brian ali, né? Ele vai começar com o Brian, talvez mude isso colocando o Heverson em outro momento, né? Tirando o Edilson, né? Passando o Brian para a direita e colocando o Heverson na esquerda se houver uma necessidade. Eu acho que é isso que ele vai fazer, tá? E aí, inclusive foi isso que ele treinou essa formação nesse último treino de sexta-feira, né? E a meiuca vem com o Ronaldo Henrique, né? Ele colocou o Ronaldo Henrique, depois ele retirou o Ronaldo Henrique, né? Substituiu o Ronaldo Henrique pelo Juan Martínez, certo? Pelo Martínez. Aí o companheiro de meio campo do Ronaldo Henrique foi o Carlos Eduardo, né? E depois ele foi substituído pelo Vinícius, certo? Pelo Vinícius, ok? Aí, um pouco mais adiantado no meio, ele colocou o Marlon. Isso aí pra gente que é torcedor, né? Muitos torcedores querem a cabeça do Marlon, não estão aguentando mais a forma como ele vem performando. E isso não agradou muita gente, mas é fácil de entender o porquê ele colocou o Marlon ali. Primeiro que ele que indicou o Marlon, então não seria pertinente, pelo menos na primeira partida dele, ele chegar na Curuzu e logo sacar o jogador que ele indicou, já que o Marlon é titular. Então ele vai dar oportunidade para o Marlon, né? Ele não vai sacar o jogador logo de cara, né? Até para não se queimar com o jogador e com o elenco, porque se ele disser, se o elenco olhar e disser, pô, o cara chegou aqui, ele tira, de primeira coisa que ele faz, ou a segunda coisa que ele vai mexer lá no goleiro, é tirar o meio campista aqui, o Marlon, e colocar outro jogador. Então ele treinou com o Marlon como titular, mas depois, né, ele substituiu o Marlon pelo Pedro Henrique. Quem é Pedro Henrique? Pedro Henrique é um jogador da base do Paysandu, é um bom jogador, um bom meio-campo, né? Ele substituiu o Marlon aí em determinado momento do treino. Bora ver se vai dar certo. E eu acho que ele deveria investir nesse garoto da base. O moleque quer mostrar futebol. Ele vê o Paysandu como uma vitrine, né? Tem muito jogador aí que está acomodado, achando que porque o Paysandu é grande, o jogador não tem que fazer mais nada, né? Tem sim, tem que tirar o Paysandu dessa situação. A gente não pode ir para a Série C. E ali na frente, né, no lado direito, né, como ponta direita, ele treinou com o Rossi, né? Vamos parar um pouquinho a escalação aqui para falar do Rossi. O Rossi vem se recuperando, né? Jogou a partida anterior contra o Volta Redonda. Muitos dizem que ele foi um dos piores em campo, né? Tá? Porque errou tudo que tentou. Quando inverteu umas bolas, até pegando bem na bola, mas
a bola foi no zagueiro, então foi no volante ali, né? Não conseguiu chegar do outro lado. Mas assim, pessoal, a gente tem que ter uma paciência, não aquela paciência que eu digo assim cega, mas uma paciência de entender, de analisar que o Rossi ele está vindo de 50 dias parado. Você não vai querer que um jogador que ficou parado quase 2 meses, né, entre, e ainda mais com a idade que o Rossi tem, que ele entre e faça toda a diferença o jogo todo, que ele acerte tudo, que ele esteja completamente entrosado com seus companheiros. Não, pessoal. A gente tem que ter essa certa paciência, até porque a lesão que o Rossi tinha era uma lesão chata. E como eu falei, era uma lesão na musculatura do chute. Então, para você virar uma bola lá do outro lado, você tem que estar bem para chutar a bola. E a gente não sabe em que condições o Rossi se encontra, né, a respeito dessa lesão. Se ela realmente sanou 100%, se ele jogou 80%, se ele jogou 70% ou 60% nessa partida, desculpa. Então, eu acho que a gente tem que dar um crédito pro Rossi nessa partida contra o Volta Redonda. E agora sim a gente tem que observar qual a condição dele em campo, né? Como ele está se saindo em campo, como ele vai se sair. Perfeito? Mas também o Rossi ele não foi unanimidade, né? Ele em determinado momento do treino foi substituído pelo João Marcos, né? Parece que nessa reta final, nesses últimos 13 jogos, né? Esses jogadores que vieram contratados nesse final de janela aí, depois do transfer ban, né? Vão brigar por posições com os titulares, né? Eles não vieram para ser só um cala-boca, né? Eles provavelmente vão jogar, mas eles não foram testados nem pelo Claudinei, e como o Márcio está chegando agora, ele resolveu testar no treino, né? Então assim, vão brigar por posição, né? Tanto que o Diogo Oliveira também treinou como titular, mas em determinado momento do treino foi substituído pelo Denilson, né? E aí a gente não sabe ao certo como essas modificações se saíram, né? Porque se você for perceber aí, a frente do Paysandu mudou completamente, né? Ele vem substituindo desde o Ronaldo Henrique, Carlos Eduardo, né? Que já entrou como titular, o Carlos Eduardo, que é um dos contratados, né? Pelo Vinícius, né? Que, que é um dos contratados também, né? Aí vem o Marlon, né? Que era titular, substituído pelo Paulo Henrique, que é o rapaz da base, o garoto da base. Aí vem o Rossi pelo João Marcos, né? E o Diogo Oliveira pelo Denilson, né? E o único que jogou o treino inteiro ali como titular, entrou como titular e saiu, é o Garcês, né? Ficou ali o treino inteiro como sendo o único jogador do ataque que não foi substituído, que não foi mexido em algum momento do treino. Perfeito? E aí, torcedor? Coloca nos comentários aí o que você acha dessa atitude do Márcio Fernandes. Primeiro de trocar o goleiro, né? O que você acha? Acha que o problema do Paysandu era goleiro, né? O que você acha dessa formação com 2 zagueiros, né? Você acha que ele deveria colocar 3 zagueiros e liberar mais os alas para apoiar o ataque, já que a gente precisa vencer, né? O que você acha aí? Quanto a essas mudanças, né? Ronaldo Henrique por Martínez, Carlos Eduardo por Vinícius, Marlon pelo Paulo Henrique, né? Rossi pelo João Marcos, né? E, o Diogo Oliveira pelo Denilson, né? E o Garcês, né? E aí assim, cara, a gente entende, né? A gente entende que nós temos que vencer, né? A gente entende que temos que vencer, não dá mais para vacilar, né? Não dá mais para vacilar. E aí é isso, cara, é isso, né? A gente pode correr para cima dessa vitória aí, né? Como quem corre para cima de um prato de comida, cara. O Paysandu precisa vencer, o Paysandu precisa se despertar, né? Vocês viram aí como a tabela terminou, né? A tabela terminou com 2 empates, ninguém tá vendendo fácil, né? Esses 3 pontos.
Então o Paysandu precisa também correr atrás dessa vitória, né? O Paysandu teve a oportunidade aí de 2 jogos contra adversários diretos em seguida, perdeu por Volta Redonda, não pode perder para o América. De forma nenhuma o Paysandu não pode perder para o América, certo? A gente tem que se fortalecer, né? E eu creio que o Márcio Fernandes, porque assim, o Márcio Fernandes ele tem um estilo de jogo muito conservador. Tanto é que o time que ele montou aqui, né, é um time assim muito previsível no que diz respeito à escalação, né? A gente não sabe se ele já treinou uma jogada, se ele já tem, né, um modus operandi ali para chegar na área do adversário, né? Isso aí a gente vai ver durante a partida, certo? E lembrando, pessoal, o jogo é hoje, né? Vamos em peso, vamos apoiar o Paysandu, vamos empurrar o time até essa vitória chegar, né? Essa vitória tem que chegar hoje, né? Vamos fazer de tudo para que o time vença. Caso o Paysandu não vença, a gente pode protestar, certo? Tá liberado, né? Não que eu tenha que liberar alguma coisa, mas eu acho que até eu, se eu estiver lá, eu vou protestar, né? A gente vai lá pedir jogador, pedir atitude, pedir raça, porque o Paysandu, ele é isso, pessoal, ele é isso. Né? O Paysandu, todas as vezes que ganhou algo, não ganhou nada de forma fácil, né? Foi sempre na luta, sempre na raça, né? E é isso. Então tem que ir para cima, tem que vencer e não pode pensar em outro resultado. Então me diz aí, quanto você acha que vai ser esse jogo? Qual o seu placar para essa partida? Perfeito? Comenta aí, coloca aí nos comentários o seu placar para esse jogo, tá? Se você chegou aqui comigo nesse momento, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você ativasse o sininho, né? E que você deixasse o like antes de sair do vídeo, perfeito? E se possível que você compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, né? E venham para cá, para nossa família, para a gente debater sobre o Papão da Curuzu, sobre o maior campeão da Amazônia. Perfeito? O Paysandu, ele no próximo jogo, né? O próximo jogo do Bicola, que vai ser contra o Goiás, né? Esse jogo ele é importantíssimo também, né? Esse jogo vai ser no sábado, né? Então o Paysandu joga hoje, sábado, e a próxima rodada vai ser no sábado, só que fora de casa. Então o Paysandu vai ter um grande período aí de preparação e depois viaja para Goiânia, né? Para enfrentar o Goiás, tá? E o Paysandu, diante dessas equipes, principalmente uma equipe tradicional como é o Goiás, em determinados pontos desse momento em que vive uma crise, costuma, vamos dizer assim, aprontar para esse tipo de situação, né? Aprontar com esses times que estão em liderança. Não esqueçam o que o Paysandu fez com o Coritiba lá no primeiro turno, certo? Então nada impede que o Paysandu faça isso novamente com o Goiás. Porém, para que isso aconteça, o Paysandu precisa vencer esse jogo de hoje. Então bora apoiar, vamos para cima, né? Vamos tentar empurrar o Paysandu rumo a mais 3 pontos nessa caminhada aí pela permanência na Série B, tá? Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje é esse foi nosso pré-jogo, né? A escalação do Paysandu tá aí, né? E só repetindo antes da gente ir, Matheus Nogueira, né? Edilson, Thiago Heleno e Thalisson, né? Na esquerda, Brian Borges. No meio campo, Ronaldo Henrique, Carlos Eduardo e Marlon. Rossi, Diogo Oliveira e Garcês, tá? Essa é a equipe que o Paysandu deve entrar em campo, né? Hoje, às 16 horas, no Mangueirão, buscando mais 3 pontos e buscando se permanecer vivo, né? Buscando permanecer vivo nessa Série B aí que não foi muito
feliz, né, para nós torcedores bicolores, né? A gente passou por maus bocados nos primeiros 11 jogos, só 4 pontos. Tivemos uma sequência de 9 jogos sem perder, mas também empatamos, ganhamos 4 e empatamos 5, né? Agora a gente vem com uma sequência de revés, de 5 revés consecutivos, né? Eu não me lembro na Série B, né, se alguma equipe perdeu 5 partidas consecutivas. Acho que nem o Amazonas, que está ali muito parecido com a gente, perdeu 5 jogos consecutivos, certo? Então é isso, bora para cima, nosso pré-jogo é esse. O Paysandu precisa dar essa guinada, precisa voltar a fazer a diferença aí e vencer seus jogos para poder sair dessa situação. Perfeito, galera? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, até o nosso pós-jogo com uma belíssima vitória em cima do América, ok? Tamo junto, bora pra cima.